Salve mais uma vez a igreja com a graça e a paz. Amém. Peço que a igreja possa abrir as nossas Bíblias, o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nesta noite, quando santos e santas acham, eu falo com você que é inscrito no canal, esse ministério. Que Deus te abençoe grandiosamente a você, a sua casa e a sua família. Você que ainda não é inscrito, se inscreva para que possa ajudar esta obra e também ser abençoado, porque essa igreja vai estar orando por você. Vocês todos que estão inscritos, aquele que vai se inscrever, dá o seu joinha, compartilhe, divulgue o Evangelho, faça a evangelização através de você estar compartilhando esta obra para outras pessoas que ainda não conhecem. Todos encontraram? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiano, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quase comer, e enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. Senhor, Deus querido e eterno, Pai Santo e Deus amado, obrigado por esta magnífica palavra, Senhor. Que nesta noite o Senhor possa continuar falando conosco, assim como o Senhor falou conosco através de louvores, assim como o Senhor, meu Deus querido, tem usado da tua graça, da tua bondade sobre as nossas vidas. E o teu Espírito, Senhor, dê a nós nesta noite o revestimento, a graça, o entendimento e o discernimento do teu Espírito. Assim, Senhor, meu Deus, eu te peço, seja a tua igreja, no nome santo do teu filho amado Jesus. Amém.
poder sentar, aplaudindo o Senhor Jesus. Essa história, amados irmãos, do centurião, na minha Bíblia tem o centurião Cornélio. Eu acredito que muitos devem ter esse mesmo. Mas eu acho bem interessante, é bem conhecido da igreja, eu tenho certeza, porque nessa data propícia, ao final do ano, é uma data que as famílias se reúnem, que as famílias se sentam e começam a agradecer a Deus pelo ano que já estava se finalizando, pela bondade que Deus tem feito nas nossas vidas. Estamos a agradecer e também já, como de pronto, nós já começamos a aclarar a Deus pela sua bondade, a sua misericórdia com as nossas vidas para o próximo ano. E o pedido que eu costumo fazer no final, quando chega nessas datas, como sempre, é que ao ano novo que vai se iniciar, que Deus me dê entendimento, me dê palavras boas, para que eu leve a minha família, os meus familiares, aqueles que ainda não ouviram, ou se ouviram, ainda não penetrou em seus corações, e ainda ele não veio, ainda não caiu a venda de seus olhos, para que ele possa ver que agora a única solução, o único meio, melhor lugar, o único caminho verdadeiro é seguir a Cristo, é confessar Jesus, é se arrepender de seus pecados e andar para Cristo. E eu sempre peço a Deus para que Ele me dê instrução, para que Ele me dê sabedoria e entendimento, para que eu possa levar o Evangelho, uma palavra adocicada, para que ele possa ouvir e ele possa entender a palavra de Deus. Ele possa receber com um refrigério e que no seu coração penetre essa palavra e quebre todas as armadilhas, toda cilada do inimigo, e ele possa, assim como nós, confessar Jesus como único suficiente salvador de sua vida. A palavra diz que quando você confessa Jesus, será salvo tu e a tua casa. A palavra diz isso, que será salvo a mim e a minha casa, através do meu esforço, através do meu testemunho, através da minha palavra. Mas, entre tudo, através do meu clamor, através da minha súplica, através da minha humilhação diante de Deus, para que eles venham ouvir a tua palavra e eles venham se converter ao Senhor como Salvador de suas vidas. Então, essa palavra do centurião, o texto começa bem explicado, que diz que ele é um homem, é um centurião da corte, um homem importante, mas que temente a Deus. E quando nós vamos iniciar a leitura, ele diz que ele é um homem temente a Deus e que ele dá esmola ao povo e que ele ora. Como de contínuo, ele clama a Deus a todo tempo, ele fica orando, e a palavra diz também, meus queridos, que não é só ele, é ele e a sua casa é voltada para o Senhor, para clamar a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor. Quando nós vamos ler lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, tem um jovem rico lá falando, perguntando, chega Jesus, mestre, o que eu farei, o que eu posso fazer para eu herdar o reino do céu? O que eu posso chegar para ser, o que eu posso fazer para chegar mais próximo ao Senhor? Jesus disse a ele que ele
se ele obedece às leis de Moisés e cita muitas e muitas leis, ele diz: Senhor, todas essas leis eu tenho cumprido desde a minha mocidade. Mas Jesus diz: muito bem, você está no caminho certo, você está fazendo tudo certo. Mas Jesus diz: então volta, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Esse jovem rico, como todos conhecem a história, ele baixa a sua cabeça e sai de cabos baixos e não olha mais para trás, porque tem tempo a perder aos seus bens. Quando nós chegamos no capítulo 19 de Lucas, vamos ouvir a história de Zaqueu, como já preguei aqui nesse altar. Zaqueu é muito rico, é publicano, é enjeitado pela sua própria nação, pelos judeus, porque ele é o chefe dos publicanos. Ele vai atrás de conhecer, de ver quem é Jesus. Jesus manda que Zaqueu desça naquela árvore para que ele vá à sua casa. São duas histórias de pessoas ricas. Mas Zaqueu leva Jesus à sua casa, Jesus lá está com ele. Zaqueu se humilha diante do Senhor, se ajoelha para Jesus e diz: Senhor, hoje verdadeiramente eu dou metade dos meus bens, divido o que eu tenho e dou para os pobres. E se eu tiver defraudado alguém, se eu tiver usurpado alguém, se eu tiver tirado algo de alguém, eu duplicarei 4 vezes. Zaqueu estava realmente se despindo do eu, tirando os pobres, a riqueza, para que pudesse entrar no reino de Deus. Jesus, verdadeiramente, aqui está o filho de Abraão. Por que você está com Deus? É porque Jesus disse a Zaqueu que verdadeiramente o rei de Deus estava chegando na sua casa. Cornélio está orando, suplicando, clamando a Deus, mas aí o Senhor, como maravilhoso e eterno e bondoso, manda o anjo dizer ao centurião que tem ouvido, que tem subido ao Senhor, diferente do começo do texto, tem ouvido as suas orações, tem chegado a Ele, e as boas ações e as esmolas que Ele tem dado aos pobres também tem chegado ao Senhor. O que quero dizer nesta noite, meus queridos? Não se canse. Não ache que Deus não está ouvindo a sua oração. Não ache que o Senhor não está ouvindo a sua súplica. Não ache que Deus tarda com as suas bênçãos. Mas continue orando, suplicando, clamando a Deus, que Ele está ouvindo a sua oração. Quando Cornélio está orando, lá clamando a Deus, o texto diz que ele vê e ouve o anjo do Senhor chamando, e que mande ele homens para ir a Pedro na cidade de Jope, para que Pedro venha à casa de Cornélio e lhe diga, e lhe instrua como é que ele deve proceder. Porque Cornélio estava orando. Cornélio era um homem temente a Deus. A sua casa estava diante de Deus. Mas o que eu posso entender com esta palavra, que o Senhor disse que Cornélio mandasse pessoas, homens atrás de Pedro, para que Pedro, o apóstolo,
Senhor, como homem de Deus que orava, que ensinava, que instruía, que tinha a palavra, que tinha a doutrina, que tinha o discernimento da graça, da bondade de Deus, viesse à casa de Cornélio para falar, instruir a Cornélio. Às vezes, nós ouvimos alguém dizer: olha, Deus manda te falar, o Senhor manda um recado, Deus está te falando algo. Mas nessa leitura que nós lemos, a palavra está dizendo que veio um anjo a Cornélio, para que Cornélio mandasse a cidade de Jope para buscar o apóstolo Pedro. Esses homens saindo a esse caminho, no outro dia, a hora sexta, que na hora nona, o apóstolo Pedro estava orando, lá o anjo do Senhor chega para Pedro e confirma a mesma história, a mesma instrução. Aquele que ora, aquele que busca o Senhor, aquele que é temente a Deus, aquele que faz segundo os seus preceitos, segundo os seus caminhos, Deus fala, revela, mostra, traz verdadeiramente à luz a sua casa e a sua família. Deus fala com você, porque você é o pai de família, você é a mãe de família, e você tem de Deus o Espírito Santo para fazer com que a sua família agora possa também, assim como a família de Cornélio, possa andar nos caminhos do Senhor e possa receber a instrução de Deus através do apóstolo. Nós estamos aqui na casa do Senhor e nós temos uma autoridade espiritual instruída por Deus. Nessa história de Cornélio, o centurião, o homem da corte, o homem rico, mas temente a Deus, a sua casa era temente ao Senhor, mas precisava que Pedro viesse à casa de Cornélio para que ele pudesse receber a instrução de Deus, para que ele pudesse seguir agora uma nova história, um novo caminho, conforme era para ser. Porque se não fosse assim, por que agora o Senhor mandava anjos para dizer a Cornélio: mandasse buscar Pedro para vir à sua casa, para lhe mostrar como é que verdadeiramente você precisa perceber, como é que ele agora precisava ouvir Pedro. Pedro, quando chega na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelha. Pedro: não, eu sou um homem como você. Porém, Pedro é um homem instruído, cheio da graça e da bondade e do amor de Deus. Nós não somos diferentes nem de Cornélio e nem de Pedro. Hoje nós temos Jesus, o Salvador, o Restaurador, aquele que mostra, aquele que instrui ao nosso pastor, à nossa autoridade espiritual, para que nós possamos seguir conforme as Escrituras. Vamos orar mais, clamar mais ao Senhor, buscar a Deus pela nossa família, pedir ao Senhor pela sua bondade, a sua misericórdia em nossas vidas. E quando o mais interessante é que Pedro, quando o anjo chega a Cornélio, Cornélio está orando, está de joelho dobrado, está clamando, suplicando ao Senhor, talvez pela sua família, pela sua casa, pelo seu trabalho.
pelos seus vizinhos. A palavra diz que Cornélio, à espera de Pedro, ele juntou toda a sua família, os seus vizinhos mais próximos, encheu a sua casa, para que pudesse, quando o homem de Deus chegar e ouvir do que Pedro trazia da parte de Deus. Lá estava o povo sedento, esperando a chegada de Pedro. Cornélio chamou todo aquele povo que estava naquela rua, ali próximo dele, encheu a casa, para que quando Pedro chegasse, a palavra fosse divulgada. E a Bíblia diz que quando Pedro chegou e começou a anunciar, começou a falar, começou a engrandecer o nome de Deus, nós vamos ouvir na palavra, ele diz que aquela casa se encheu, e muitas pessoas, quase todos, se encheram do Espírito Santo de Deus, da graça, do amor do Senhor na sua vida. Uma coisa, eu tenho certeza, e posso falar como de pronto. Quanto mais você orar, quanto mais você clamar a Deus, mais abençoado será. Quanto mais você clamar a Deus, quanto mais você orar ao Senhor, mais a sua família será abençoada. Quanto mais você obedecer a Deus, andar nos seus caminhos, verdadeiramente cada vez a sua família, você será abençoado. Porque Deus ouve a sua oração. Porque Deus ouve quando você faz a aprovação. Deus vê a sua atitude perante Deus, perante a obra, perante o que você está clamando a Ele. Porque a palavra diz que quando Cornélio orava, quando Cornélio fazia doação ao povo, Deus recebia diante dele como oferta sua. Às vezes nós não entendemos, nós ouvimos, nós assistimos, às vezes nós não entendemos. Eu quero dizer para a igreja nesta noite que a oração da nossa autoridade espiritual aqui na terra tem muito poder dentro da sua obediência, dentro da sua dedicação ao nome de Deus. Mas eu quero lhe falar nesta noite que o pai e a mãe de joelho, orando pela sua família, orando pelos seus irmãos, orando pelo seu pai, orando pela sua família, você pode ter certeza que há um poder espiritual maravilhoso, grande, a sua família. Faça essa experiência, se ajoelhe o pai, a mãe, ali o pai de família, o dono de casa, se ajoelhe, uma intercessão diária a Deus, e você vê a modificação, a restauração, a diferença de quando você não seguia esse hábito. Oração, orar com fé pela sua família, pela sua casa, para que Deus realmente faça mover e a diferença. Quando eu voltei para a casa do Senhor, por algumas adversidades aconteceu e eu me afastei. Quando eu voltei para a casa de Deus, novamente, Deus teve misericórdia, trouxe o filho pródigo de volta para a sua casa, e eu estava com 10 anos. Minha esposa estava com 30. Eu passei 1 ano e 6 meses, irmãos, orando, jejuando, em campanha de oração, para que ela também viesse a ouvir a palavra pudesse penetrar
pensar em seu coração que dos seus olhos caísse a escama. E com 1 ano e 6 meses Deus lhe deu a vitória. Ela se reconciliou, se ajoelhou diante de Deus e confessou novamente a Cristo como Salvador. Daí era uma história que começava, porque ninguém na nossa casa era crente. Mas a partir daquele dia que ela confessou, que ela se juntou a mim, que aí foi cordão de 2 dobras, aí começamos a orar, começamos a suplicar, começamos a clamar, começamos a clamar a Deus, e Deus começou a fazer um mover, começou a restaurar a casa, começou a restaurar a família, e o povo vieram a Cristo. Então, não tem como nós nos ser vitoriosos quando nós se debruçamos diante de Deus, derramando as nossas lágrimas, clamando e suplicando a sua bondade santa nas nossas vidas, e Deus faz a diferença. Dependendo da sua fé, dependendo da sua oração, dependendo da sua obediência ao Senhor, e Ele fará grandes coisas nas nossas casas. Grandes coisas Deus tem para fazer nas nossas vidas, se voltarmos verdadeiramente para o Senhor. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Cornélio estava orando, mas como atônito, ouvindo aquela voz, olhou para o anjo. Eu preciso acreditar, eu preciso ter fé naquilo que eu peço, naquilo que eu clamo. Eu preciso perseverar, mesmo que dure 1 ano, mesmo que dure 2 anos, mas eu preciso ter a certeza que há um Deus vivo que vai me abençoar, que vai restaurar minha casa, vai restaurar minha família, vai fazer a diferença dos que servem e dos que não servem. Depende de mim, depende do meu esforço, depende da minha fé, depende da minha perseverança, e clamar a Deus e ter certeza. Ter certeza. A palavra de Deus nos diz que quando 2 pedem uma mesma coisa, conforme a vontade de Deus, ela será feita. Se o pai e a mãe, se o dono de casa, se a dona de casa se ajoelhar, clamar, suplicar, obedecer, ter fé, Jesus vai abençoar e Ele vai mudar a sua família. Porque Ele é o Senhor. Depende. Aquele Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, será que Ele é tão pequeno que Ele não pode mudar o pensamento do teu filho, o pensamento da tua filha, a vontade da sua família, de servir ao Senhor, aquela que está no mundo, aquele que está lá? Deus pode modificar no estralar de Deus, mas não precisa você só pedir hoje e achar que amanhã está feito. Você precisa orar, você precisa clamar, você precisa obedecer e ter fé, e ter a certeza que Deus vai fazer. A sua palavra diz que aquele que pede, duvidando, primeiro abre uma água, porque você não será abençoado. Deus é grande, galardoador, com toda a sua bondade, com todo o seu amor. E a história de Cornélio, assim como Zaqueu era rejeitado pelo judeu, Cornélio era também, agora pelos cristãos, pelo aquele povo que pregava, que clamava, que falava do Evangelho, porque Cornélio era gentil. Mas Pedro, orando ao Senhor, viu uma visão, como que um jarro se abria e lá no lençol, amarrado
sobre 4 pontas, lá tinha répteis, tinha animais de toda diversidade, em quadrúpedes, e tinha aves do céu. E o anjo disse a Pedro: Pedro, mata e come. Pedro disse: Senhor, nunca comi nenhuma coisa comum. O próprio anjo do Senhor diz: Pedro, não diz que é imundo aquele que Deus abençoe. Pedro chega na casa de Cornélio, anuncia a palavra de Deus, fala da grandeza do Senhor, explica o Evangelho, fala publicando da situação, publicando do amor de Deus sobre aquele lugar, e ali Deus se manifesta no Espírito Santo, fazendo a graça sobre aquela casa, sobre a família de Cornélio, sobre todos quantos ali estão. Deus é soberano, Ele é maravilhoso, Ele faz a sua vontade nas nossas vidas. Basta que nós louvem o Senhor, o adorem em espírito e verdade, ande nos seus caminhos, suplique, clame e tenha fé, para que Ele possa fazer e manifestar o seu poder na sua vida. Nada impossível para Deus. Deus entra na sua casa, Deus entra na sua família, o Espírito Santo faz a obra na sua vida, porque Ele é Deus. Basta que você creia, tenha fé e Ele o fará. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Pedro, vai chamar o homem de Deus, traz ele na sua casa, traz ele para trazer renovo, traz ele para instruir, ensinar agora a você, pregar o Evangelho e explicar as doutrinas, isso nas minhas palavras. E Cornélio mandou aqueles homens atrás de Pedro. Antes dos homens chegar, o Espírito Santo, que não é a internet que tem lá na minha casa, que não é a internet que tem em qualquer lugar, que toda hora você está com o celular procurando a conexão, olhando onde é que tem sinal, porque o sinal maravilhoso de Cristo está aonde você estiver. É você orando e Jesus confirmando, é você orando, Jesus abençoando, é você orando e a sua família sendo abençoada, porque a conexão de Cristo Jesus na sua vida, quando você ora e suplica e glorifica e exalta o nome dele. E Pedro, quando aqueles homens chegam, não precisou nem falar muito, Deus já tinha revelado. Cornélio na sua casa, na sua vizinhança, ali naquele lugar, juntou, encheu a sua casa de gente para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cornélio foi abençoado, porque orava, obedecia, era homem temente a Deus, e o seu coração, com certeza, era contrito e cheio da graça de Deus na sua vida. Que Deus, o Cristo abençoe a todos. Essa foi a palavra que Deus deu nessa noite.